Esse conteúdo é o início do sistema circulatório. Na aula de hoje vamos abordar coração, toda a formação dele, o sistema circulatório, desde a origem embriológica até o que nós estudamos aqui na anatomia dos animais domésticos. E também eu vou falar de sistema linfático. Eu coloquei aqui a imagem eu gosto muito dessa imagem desse livro aqui, apesar de estar em preto e branco, vou até colocar ela maior para ficar melhor a visualização aí por vocês. Observem que nós temos um vaso mais calibroso com uma parede bem espessa. Aqui é tipicamente uma representação de artéria. Aqui nós já temos a esquematização de uma veia. Olha, a parede dela é mais fina comparada com a da artéria e ela também é mais maleável, ela deforma mais. Então, paralelamente, que nós sempre estudamos os feixes, que estão... O que é feixe? Eles estão enfeixados, eles estão acompanhando um ao outro. Vocês têm que imaginar que o organismo, quando ele forma os seus tecidos, as células precisam de nutrição e também precisam que coleta o seu lixo, né? Todo o que ele foi eliminado. Precisa sair desse corpo. Então, as artérias, elas entram irrigando essas células, né, esses tecidos, e as veias vêm drenando. Outro sistema paralelo que está aí são os vasos linfáticos. Eles também têm essa capacidade de drenar os tecidos. Mas o que eu quero que vocês observem? Nós estudamos as regiões do corpo. Vocês vão fazer uma cirurgia, vocês vão abrir a região e vocês vão se deparar com esses vasos sanguíneos e linfáticos. Na hora que vocês estiverem trabalhando, às vezes precisa fazer um corte nessa região, vocês precisam saber onde estão esses vasos, até para poder suturar eles, para não levar uma hemorragia, ou afastar, desviar desses locais e procurar um outro campo para fazer o seu procedimento cirúrgico, não é? E por que eu estou dizendo tudo isso? Quando a gente olha uma região, os vasos que estão ali paralelos um do outro, eles estão correlacionados e os nomes também, geralmente eles são, um é o mesmo nome do outro, alguns lugares só que modifica, mas você tem a artéria e a veia correspondente. Sempre com a artéria, ela tem uma parede mais calibrosa do que a sua veia correspondente, mas apesar da parede ser mais calibrosa, o diâmetro da tubulação é menor do que a da artéria, do que a da veia, desculpa. Então a veia, ela sempre tem um diâmetro da sua tubulação mais largo do que a da artéria. Qual o objetivo disso? Você consegue imaginar? Por que a artéria que leva o sangue com pressão, ela é menor, a sua luz, né, o seu diâmetro e a luz é a parte interna, é menor do que a da veia? A veia, ela tem um diâmetro muito maior e uma luz também muito maior. Por quê? Respectivamente, tá? Eu estou falando de uma artéria e uma veia que são correlatas, que correm juntos, só que uma levando o sangue e a outra drenando aquela região. Por que essa diferença de calibre? Vocês conseguem imaginar por quê? Ó, eu vou ter aqui uma veia representada de azul e aqui uma artéria. Por que uma diferença tão grande de calibre, de luz
dessas tubulações, sendo que elas estão caminhando juntos naquela região? Conseguem suspeitar o motivo? Por que isso acontece? Não? Quem dá mais? Vocês estão falando muito, tem que falar menos. Tô brincando. Olha, já saiu aqui. A artéria e a veia irrigam as mesmas coisas. Neste meu exemplo, eu estou trabalhando com região. Eu gosto de trabalhar a região topográfica, não é isso? Então, a artéria está levando o sangue para aquela região e a veia está drenando aquela região. Então, eu estou perguntando, elas estão paralelas. Elas estão correndo naquele mesmo local. Vamos dar um exemplo que a gente já estudou isso recentemente? Veia jugular e a artéria carótida. Elas são correlatas e estão correndo juntas aqui na região ventral de pescoço. Por que que elas têm calibres tão diferentes? Lembra que eu falei que a gente coleta muito sangue da veia jugular? E já a artéria carótida ela é mais profunda? A gente estudou isso em outras aulas anteriores. Por que a diferença tão grande de calibre? O que vocês acham? Lembrando, a artéria irriga, ela leva o sangue cheio de oxigênio e nutrientes para aquela região e a veia vem drenando. A artéria ovariana está levando o sangue cheio de oxigênio e nutrientes para o ovário. As veias ovarianas estão drenando aquela região. Outra informação que pode ajudar vocês: a artéria, o volume a quantidade de vasos de veias é muito mais do que de artérias distribuídas nesse corpo. Então nós temos muito mais veias e as veias são mais superficiais. Vocês têm que imaginar que a artéria, a parede dela é mais espessa. Lembra daquela imagem anterior aqui? A parede dela é mais grossa da artéria porque ela tem pressão. Ela tem uma túnica média com bastante tecido muscular liso que ajuda a propulsão desse sangue, a jorrar esse sangue. Já a parede, a túnica média dessa parede da veia, ela é mais estreita, ela tem menos camadas de músculo liso. Lembrando que a tubulação nós temos 3 túnicas. A túnica externa, que ela pode ser uma adventícia ou uma serosa, né? A gente já discutiu isso antes. A túnica média é tecido muscular e a túnica interna, no caso aqui, é endotélio. Então, esta parede que vocês estão vendo aqui é endotélio. Aqui, a túnica média, que é tecido muscular, e por fora aqui a adventícia. Então, essa parede ela é mais espessa, já dá para entender que é para ajudar para contrair e expulsar esse sangue. Ele tem que fluir de uma forma bem mais rápida. Ele sai da bomba do coração e vai jorrando o seu sangue para todo esse corpo. Ele vai para um tecido, ele irriga aquele tecido,
a célula absorve e está liberando resíduos, liberando gás carbônico, outros metabólitos que não interessa a ela. E o corpo tem que absorver tudo isso que a célula não quer mais, jogar para dentro da corrente circulatória e ser expelido. Aí ele vai para o rim para ser filtrado. Ele vai caminhando na ideia de ser eliminado. Ou continuar o fluxo. Volta para a bomba do coração. Mas enfim. Por que a diferença do calibre do tubo, é isso que eu perguntei para vocês, é tão diferente? Se nós temos uma artéria que joga sangue com uma pressão, que ele tem uma túnica média mais avantajada, se a artéria tivesse o mesmo calibre, esse sistema ele ia dar uma pane, ele não ia aguentar. E outra coisa, os vasos, a veia, quando ela está drenando, ela não tem uma bomba que está jogando esse sangue para dentro dessa luz para voltar para o coração. É diferente da artéria, ela tem uma bomba cardíaca que faz aquela pressão e joga para dentro do vaso. Ele tem a sua própria parede muscular que ajuda e vai continuando com aquela pressão. A veia não tem essa bomba. O que vai ajudar a veia a levar esse sangue para o coração, para retornar, são os músculos esqueléticos em volta do corpo. Vamos pensar aqui em gastrocnêmio ali na perna, os músculos ali da coxa, por exemplo, os vastos, o bíceps femoral, grácil. Então, esses músculos, quando eles contraem também a parede desse vaso. Vamos pensar numa veia femoral? Então, a artéria femoral leva o sangue de boa lá para essa coxa, vai para a perna tranquilamente, né? Até a gravidade ajuda ainda que ele está descendo. E o refluxo, né? Quando esse sangue tem que refluir e voltar, no caso aqui para a veia cava para voltar para o coração, ela tá, além de ter que enfrentar a pressão da gravidade, ainda tem a própria questão da parede dela ser mais fina do que a da artéria. Então, a musculatura que está aqui em volta, ó, vai comprimindo e vai ajudando esse sangue a retornar para dentro da cavidade. Isso no corpo inteiro. Beleza? Então, ela é mais calibrosa, que ela vai recebendo esse sangue e ele vai lentamente. Só que, pessoal, para esse sangue não voltar, eu tô dando um exemplo ali na coxa, né? Isso aqui é uma veia femoral. Então, os músculos ali da coxa estão ajudando, estão contraindo e ajudando esse sangue a voltar pro tronco, pro abdômen ali no caso. Aí voltou, mas pode acontecer dele querer voltar aqui, descer de volta, por causa da gravidade, né? Para evitar isso, o endotélio, que é a parte interna desse tubo, desenvolveu valvas. A válvula vai segurar este sangue naquele lugar. Vocês têm que imaginar que as válvulas são dobras da parte interna. Então, você tem ali a parte interna do tubo, que é o endotélio, e tem projeções dela, que vai funcionar como dois lábios assim que se encontram. E vai travando. Vai travando, vai travando, vai travando. E o sangue não volta. Eu vou mostrar em desenho. Então, olha lá, a parte interna, que é o endotélio, a túnica interna, ela se projeta e vai formando essa projeção, é como se fossem lábios que se encontram.
Quando o sangue passa tranquilamente, essa válvula se abre, o sangue passa, e aí o próprio turbilhão do sangue que foi, ele volta, acaba fechando aqui a parede dessas válvulas. É como se fosse, fechou a porta, fechou a porteira, né? Fechou. E aí o sangue fica aqui, tem a contração dos músculos externamente, a própria parede também, né, do vaso contrai, ele tem uma túnica média, tem musculatura, não é igual a da artéria, mas ela também contrai, e o sangue continua via tentando chegar lá na veia cava. A ideia é chegar na veia cava para chegar no coração, não é isso? E aí ele vai. Então, essas válvulas, elas são importantíssimas nas veias. É um mecanismo para travar o sangue e fazer com que ele continue seu percurso. A artéria não tem. Para dizer que nenhuma tem, uma só tem. Que eu vou falar dela lá no coração, que tá ali na aorta. Só ali. Porque depois a artéria não precisa desse sistema. Ela tem um fluxo muito rápido, não precisa travar ali. E não existe, não tem como isso acontecer. Já a veia, ela necessita. Em alguns casos, esse mecanismo pode não estar funcionando. Isso aí é um caso de doença. A parede pode estar, essa parede aqui, ela pode criar uns papos. Eu vou usar o termo papo mesmo. Ela dilata em determinada região. Então você imagina, o tubo tem aqui esse calibre. Imagina que aqui uma parte dilatou. Só uma partezinha daqui dilatou. Significa que vai ficar mais difícil essa parede fechar. Porque quando dilata, dilata tudo, né? E aí, aquela válvula que estava lá dentro, ela não vai encostar uma na outra, ela vai ficar meio aberta. Se ficou meio aberta, ficou um espaço aqui ó, entre elas. E aí o sangue vaza. Isso é o que acontece em casos de varizes. A varize nada mais é do que essa parede dilata e aí a válvula não consegue fechar. E o sangue retorna. E o sangue retorna, ele vai fazendo pressão lá para baixo e vai esticando a parede. E vai esticando em outro lugar, né? Mais para baixo. Vai esticando, vai esticando, vai esticando. Então, antes era um papinho assim, vai ficando um papo maior, maior. Em toda a extensão do vaso. Vai aumentando aquela dilatação. Não sei se vocês já viram varizes em mulher, muito comum, né? As mulheres têm mais fragilidade vascular do que os homens, mas também isso é muito genético, acontece essas varizes. Você vê o percurso da veia todinha, né? Até o pessoal fala, arrebentou uma varize. Gente, não é arrebentou. Se fosse arrebentou, seria uma hemorragia. Esse vaso não arrebenta. Se ele arrebentar, você tinha que correr pro hospital, porque, né, vai estar sangrando loucamente. Não é isso. O que ela fez foi dilatar. E nessa dilatação, o sangue acaba ficando mais tempo retido, mais tempo, vamos dizer ali, estanca. Ele fica, como ele fica mais tempo ali, ele demora mais a fluir, dá uma tonalidade escura para a pele naquela região. Por isso quem tem varize tem naquele lugar ali é mais escuro, tá? Mas não tem nada a ver com romper. Romper é outra coisa, tá? Ótimo. Então eu expliquei essa questão das válvulas aqui dentro das veias.
gente for olhar o vaso linfático, eu vou até tirar minha webcam para vocês verem melhor. O vaso linfático também tem essas válvulas. Válvulas é o conjunto de válvulas. Válvula é uma só. E mais de uma válvula forma uma válvula. Então, aqui é uma válvula que tem aqui as suas válvulas. Tá vendo que é uma projeção do endotélio do vaso linfático? A mesma história. Então, vaso linfático e veia tem essas válvulas. Eu coloquei aqui ó, o termo vaso vasorum. Vaso vasorum é outro conceito interessante, porque quando nós pegamos um vaso muito calibroso, igual esse meu exemplo aqui, falei que era a veia femoral, né? Mas vamos supor que se fosse a veia cava, ou a própria aorta, a artéria aorta, elas são tão espessas, o sangue está correndo aqui dentro, não é? Você pensa, poxa, se lá tá cheio de sangue, então as células que compõem esse tubo tá de boa, tá nutrido, não vai precisar de irrigação e nem de drenagem. Mas aí é que está o detalhe. A parede é tão espessa nesses vasos tão calibrosos que o sangue que está aqui internamente tem dificuldade para chegar na túnica média e na túnica externa. Então, é necessário um vaso para irrigar e drenar esses vasos tão calibrosos. Ficou confuso? Então, vou tentar repetir de novo. O vaso sanguíneo, quando ele é muito calibroso, é uma artéria, isso acontece muito com as artérias, porque as artérias têm uma túnica média com a parede espessa. E o sangue que está correndo aqui dentro tá cheio de nutriente, tem um monte de hemácia, né? Tem muito oxigênio. Essas células que compõem a parede aqui desse vaso precisa de oxigênio, precisa de minerais, de água para continuar viva. Tá viva essas células que estão aqui. Quais são as células que estão aqui, que compõem a parede do vaso? Pode ser tanto na veia como na artéria. Nós temos aqui células epiteliais, células do tecido conjuntivo, igual, por exemplo, fibroblasto. A gente tem muitas células musculares lisas. Então, elas precisam de nutrientes e também precisa que coleta os seus metabólitos, que ela não precisa mais. Como é muito espesso, não é simplesmente, então eu vou pegar o nutriente que está aqui dentro, né, que está passando aqui no sangue e vai por difusão, assim, não. Porque ela tem uma parede muito grossa. Então, nesses casos desses vasos, com a parede muito calibrosa, a gente tem um vaso sanguíneo para irrigar o vaso sanguíneo. Então, vaso vasorum é isso. Vou dar um exemplo. Só que aí ele já não é considerado vaso vasorum, porque ela é tão calibrosa que ela acabou pegando o status mesmo de vaso sanguíneo. Mas seria a artéria coronária. A artéria coronária está irrigando o coração, porque o coração ele acabou se tornando um órgão. Mas ele é tudo de origem da tubulação circulatória. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Não foi um bom exemplo que eu dei agora, né, para vaso vasorum. Enfim, o que eu quero que vocês entendam, eu apaguei o desenho, tinha um desenho aqui, ó, que pena. Mas enfim, vocês vão ter que imaginar um vaso sanguíneo saindo daqui e vindo irrigar ele mesmo. Irrigar aquele vaso ali. Uma loucura, né? Porque não é só porque tá passando um monte de nutriente aqui, gases, né, transportados aqui pelas hemácias, que esta parede desse vaso sanguíneo vai estar nutrida. É isso que eu estou querendo explicar. Depende muito da espessura desse vaso sanguíneo.
Esse slide eu acho ele bacana porque ele mostra que a constituição desse sangue, apesar de não ser o conteúdo aqui da anatomia, mas eu acho interessante vocês já imaginarem o que está correndo ali dentro. Então, nós temos muita água, olha, 91% do plasma que a gente tem, elementos figurados e o plasma. Elementos figurados é onde eu tenho as células, né? Nas células aqui, nesses elementos figurados, nós temos as células propriamente dita, que são os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. Agora, quando eu trabalho com plasma, eu tenho bastante água, que é um nutriente maravilhoso, né, para o nosso corpo. Proteínas, qual, por exemplo, albumina, globulina e fibrinogênio, é o que a maior porcentagem das proteínas tem no sangue, são essas. E muitos íons, gases, minerais, que estão correndo aqui no meio desse tubo. Essas células vermelhas, os eritrócitos, que nós chamamos aqui, estão carregando os gases, oxigênio e gás carbônico, e os leucócitos já fazem parte do sistema de defesa. Então, esses neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos estão correndo aqui, estão representados por essas bolinhas aqui brancas, né? Eles estão junto aí com essas hemácias correndo nesse líquido aí que é o sangue. Pessoal, essas válvulas aqui, que eu tô vendo a pergunta aqui no chat, ela existe na extensão de toda a veia. No decorrer de toda a tubulação existem várias válvulas para garantir que esse sangue não reflua, ou seja, não retorne de onde ele está vindo. Porque, pessoal, se esse sangue ficar refluindo constantemente, vai levar a um acúmulo de líquido naquela região, o que nós chamamos de edema. O edema nada mais é do que inchaço, é acúmulo desses líquidos no espaço extracelular. Vocês têm que imaginar que o arranjo do corpo ele foi organizado para ter um sistema circulatório que vai levar nutrientes e buscar metabólitos no decorrer de todo este corpo, para todas as células que existem nesse corpo. Porque se tiver um pedacinho desse corpo onde essas artérias não chegam, onde esse sangue não chega, vai ter morte celular. Essa célula vai morrer de desnutrida, né? Ou intoxicada pelos seus próprios metabólitos, porque precisa colher, precisa tirar de perto dessa célula, você vai morrer. Isso nós chamamos de necrose. Então, para não ter necrose, nenhum pedacinho desse corpo, a gente precisa garantir que o sangue chega. Se eu já tenho um acúmulo, tá me perguntando aqui sobre a trombose. A trombose vem do nome trombo. O trombo é quando forma algo que entra dentro dessa tubulação e ele vai circulando e chega a um determinado local e ele para. Quando ele para, ele vai entupir aquele lugar e o sangue não consegue seguir seu trajeto. Então, isso leva a uma trombose. Então, nós temos um problema circulatório com a trombose, porque como o sangue não consegue seguir o seu trajeto devido ao trombo, aí aquela região começa a ter todo esse processo de inchaço que eu estou falando, de edema, que é gravíssimo. Porque, pessoal, se não está chegando oxigênio, se não está chegando a glicose, se não está chegando os nutrientes para aquela região, para aquele tecido, ele vai morrer. Isso pode ser em qualquer parte do corpo. Pode ser no dedinho do pé,
pode ser lá dentro da cavidade. Então, essas tromboses elas podem ocorrer em variados lugares. É muito comum ocorrer nas extremidades devido ao fluxo sanguíneo, que é mais difícil mesmo nas extremidades, não é, pessoal? Imagina o sangue refluir, ainda mais com a gravidade do pé para vir para dentro do abdômen. Olha que loucura! É muita força que precisa para jogar esse sangue para dentro desse tronco, não é? Então, a trombose, ela é isso. O que mais que pode acontecer? Você injetar, por exemplo, uma substância nessa veia. Vou dar um exemplo: ar. Você vai jogar ar aí dentro. É um perigo, você vai matar o animal. Imagina, você está jogando uma bolha de ar. Esse ar está entrando aí dentro. Até esse ar ser absorvido, gente, pode acontecer tanta coisa. Ele está correndo rapidamente, vai causar um turbilhão. É perigoso. Quer ver outra coisa? Você vai injetar óleo dentro da veia. É outro problema gravíssimo. Vamos supor que você pegou lá a medicação e os remédios, eles têm veículos diferentes. Tem veículo que é oleoso e tem veículo que é aquoso. O veículo é o que mistura com o princípio ativo da medicação. E você se equivocou e pegou o frasco errado. E esse frasco, ele era oleoso. Os medicamentos, né, que são oleosos, eles são fabricados para ter uma absorção lenta. Então, eles são mais administrados via intramuscular. Aí você equivocou e você pega e aplica na veia. Você imagina, gente, a água não é, o óleo não é miscível com a água. Então vai ficar, eles não vão se misturar e vai correndo na corrente circulatória. Então é um outro problema gravíssimo, o animal pode vir a óbito, porque você não sabe onde vai parar aquela bolha de óleo. Eu falo bolha porque ela não se mistura, entende? Então você imagina se circulando dentro dessa tubulação. E outra coisa que eu não falei ainda, no próximo slide, é justamente o calibre dessa tubulação. Então, você tem uma artéria que tem um calibre de parede e de luz, e ela vai diminuindo. A sua túnica média vai ficando cada vez menor. Ela vai ficando mais fina, com a parede mais fina. Nós vamos chamando de arteríola. Então, quando ela se transforma em uma arteríola, o fluxo lá dentro vai ficando menor, porque ela vai ficando com um tamanho menor e também a sua parede mais fina, até ela se transformar aqui num capilar. Quando ela se transforma em capilar, é na transição do sistema arterial para o venoso. O sistema capilar, a parede é tão delgada, é tão fininha que some. Sabe essa túnica média, que é a parte de musculatura lisa? Ela já se esvai e fica tão fininho aqui a parede que a luz também tão estreita que uma célula de hemácia fica andando atrás da outra em fila indiana, igual está esquematizado nesse desenho. Aqui é um capilar e tá aqui, ó, uma hemácia lá atrás, outra e outra, tem 3 hemácias aqui, uma andando atrás da outra, na perspectiva de encostar aí nesse endotélio e ter a troca de gás. Então, se a hemácia tiver com oxigênio, ela joga o oxigênio aí para esse endotélio. Do endotélio vai passar pela adventícia dessa própria tubulação. Então, vou fazer um exemplo. Vamos supor que aqui, em vez de ser uma veia, é um capilar. Aí vocês têm que imaginar que a túnica média aqui já era, foi bem fininha, né? Quase nada. E aí, tá aqui a célula, a hemácia tá aqui. O gás que está dentro dela transferido do endotélio para a adventícia e cai no espaço extracelular. E a mesma coisa acontece com o gás carbônico, ele está aqui fora, ele vai entrar aqui dentro, é transportado para a hemácia e assim vai seguindo o tráfego.
O líquido que está correndo aqui em volta, água, proteínas, minerais, vitaminas, também vai fazendo esse mesmo processo. Ele vai saindo da tubulação, caindo no espaço entre as células, aí depois ele volta para a tubulação. Tudo isso ocorre a nível de capilar, porque a parede é muito fina desse vaso e permite que eles possam fazer difusão ali, ó, saindo e entrando dentro do vaso. Depois, ele vai aumentando as camadas da túnica média e vai se transformando numa vênula. E depois da vênula, numa veia, que ela é mais calibrosa, tanto na luz como na sua parede. E leva esse sangue de volta para o coração. Então, todo esse arranjo aqui é importante que vocês saibam. Lembra da história do trombo que eu estava falando? Então, dependendo da onde esse trombo para, ele vai causar um estrago naquela região. Porque não vai vazar, vai ter dificuldade do sangue continuar. É isso que eu tô querendo dizer para vocês. E aí vocês vão estudar lá quais são, como poder tratar, mas enfim. Gente, se não está chegando irrigação para aquele local, ele vai entrar nesse processo de necrose. Isso acontece muito com o coração, não é? O coração, eu vou falar daqui a pouco dele, mas ele tem a sua própria vascularização, né? A artéria coronária e as veias cardíacas. Veia cardíaca magna drenando ele. Se ela entope em determinado lugar, a região na sequência daquele vaso onde ele iria, não vai ter mais transporte de sangue para aquele lugar. Então, aquela área que não recebe mais esse sangue, essa nutrição, as células vão morrer. E aí nós chamamos isso de infarto. O infarto é porque a célula infartada é porque ela está morrendo por falta de nutrientes. E também está se intoxicando pelos seus metabólitos. Também tem isso também. Então, a área infartada é isso. O que você faz? Você tem que promover a circulação ali naquela região. Aí vai fazer uma cirurgia ou pode ser um cateterismo, que nada mais é o catéter, né? Ele vai passar pelo sistema circulatório, geralmente entra ali pela femoral ali na virilha e vai seguindo, isso faz em ser humano, né? Até chegar lá chega pela aorta, ele vai entrar na coronária, eu vou explicar daqui a pouco onde que tá, e aí até o local onde está com o problema que está dificultando ou impedindo a circulação do sangue, a continuação do fluxo. O que causa isso? Aí pode ser, por exemplo, o que eu estava falando de um êmbolo, um trombo que está correndo ali dentro, ou pode ser muito depósito de colesterol nessa região, que a gente chama de arteriosclerose, e aí vai entupindo e vai fechando a luz, vai ficando bem, a camada, a parte da luz vai ficando estreita demais, porque vai tendo depósito desse material e aí vai ficando estreito a passagem. Então, para resolver esse problema, você pode colocar o stent. O stent é aquela telinha. Quando eu falo desse assunto, eu gosto de brincar com... Sabe aquela redinha que a gente compra mamão no supermercado? Ela parece uma rede mesmo, né? Ela é uma tela. Você põe uma mão dentro. Então, o stent, ele me lembra muito aquilo, né? Você vai com ele também tudo via catéter e você solta ele no local que está o problema, que o fluxo está muito pouquinho. E aí, a hora que ele abre essa tela, ela tem como se fosse uma mola, né? E aí ela mantém o fluxo para dentro, aumenta a luz daquele vaso.
O problema é que ela aumenta a luz, mas também aumenta a espessura da parede, porque você estica. Isso deixa o vaso mais frágil ainda. E o problema de um vaso sanguíneo estar frágil é que ele pode arrebentar. O que é arrebentar aí? É causar uma hemorragia. E nós tememos muito rompimento de vaso sanguíneo, porque um quadro hemorrágico aí você tem que rapidamente suturar aquele vaso, senão o animal vai vir a óbito, né? Mas enfim, vocês estão vendo que eu estou misturando várias coisas, vocês vão estudar isso com calma na patologia, na clínica, mas é para mostrar para vocês como é esse arranjo do sistema circulatório. Estou falando aqui de artéria, arteríola, capilar, vênula e veia. Sendo bem simplória, o corpo, ele é basicamente tubulação de sistema circulatório. Aí você está estudando sistema respiratório. É sistema circulatório com sistema respiratório, com tubulação de ar. A ideia do sistema respiratório é conseguir gases e eliminar gases. No caso, absorver oxigênio e eliminar gás carbônico. Foi tudo desenvolvido com esse objetivo. Aí você vai estudar o sistema urinário. O que é o sistema urinário? É vaso sanguíneo mais a tubulação de filtragem da urina, do sistema urinário. São duas tubulações enroscadas uma na outra. E aí você vai brincando. O fígado, o que é? Ele também é esse arranjo, é o sistema circulatório e o arranjo ali das células que fazem o metabolismo. No caso, são os hepatócitos. Eles se organizam em hexágonos, é um arranjo maravilhoso, com todo o seu sistema de produção de bile e também de armazenamento de glicose. É fantástico o arranjo de fígado. Mas ele é isso. Você pega pâncreas também. É o sistema circulatório emaranhado ali o arranjo dos ácidos pancreáticos para produção de hormônios e também, então, ou seja, o hormônio ele tem uma função endócrina, ele vai para dentro do sistema circulatório, e você tem uma função exócrina dele que vai para dentro de tubulação de digestório, para auxiliar no processo de digestão dos alimentos. Olha que fantástico. E assim você vai brincando. Então, cada pedacinho do corpo desse animal tem sistema circulatório. É fundamental. Seguindo aqui, esse slide, ele está mostrando para vocês como no embrião vai formar esse sistema circulatório. Lembra que eu falei que o sistema circulatório está em tudo, inclusive na formação desse novo ser que vai surgir aí no planeta. Então, é fundamental ter nutrição. E essa nutrição, quando a gente trata de mamíferos, ela vai vir da mãe, por via placentária. Só que os primeiros dias de vida desse embrião, ele não está conectado com a mãe. Ele está flutuando lá pelo útero, está na tuba uterina, né? E depois ele entra no útero e fica, poxa vida, onde que eu vou me prender? Eu estou solto aqui. É quando ele está na fase ainda de mórula, ele se transforma em blastocisto e ele fica naquela, eu preciso arranjar um lugar para me prender, porque o que eu tenho de reserva energética está se acabando. E essa reserva energética se chama vitelo. Porque se acabar a minha reserva aqui, meu saco vitelino, acabar o conteúdo de vitelo, eu tô ferrado, né? É isso que vai acontecer, ele vai morrer de fome. Então ele precisa, depois que ele transformou em blastocisto, isso lá a professora vai ensinar para vocês, embriologia, ele vai romper toda a casca e vai eclodir, que a gente chama,
e vai nidar. Nidação é prender, é fixar. E as células desse embrião, os trofoblastos aí, vão estar loucamente, desesperadamente querendo se prender ao útero. Ou seja, o endométrio, a parte mais interna do útero chama endométrio. O endométrio dessa mãe. Nesse momento que ele se prende ao endométrio, ele começa já a digerir esse endométrio e a se fixar ali. E as tubulações de sistema circulatório já estão se arranjando para conectarem uma com a outra. Porque a tubulação de sistema circulatório está sendo formada também nesse processo, depois que ele já começou o seu processo de organogênese, né? Então, é importante que vocês tenham essa noção. Eu trago essa imagem para vocês refletirem sobre isso. Então, o que nós temos ali? O vitelo, tá aqui esquematizado em amarelo. A artéria vitelina, que está levando esses nutrientes do saco vitelino para esse corpo, não é isso? E a veia vitelina. Então, a gente tem esse arranjo aqui nesse embrião. Depois, ele vai precisar se conectar com a mãe. Se a gente pega o embrião de galinha, esse arranjo até o final da gestação, porque ele não se conecta com a mãe, ele está dentro de um ovo. Ele vai desenvolver todo o seu período, todas as suas fases de formação de órgãos, tudo bonitinho dentro lá da casca. Aqui não, aqui ele precisa se virar, porque essa reserva aqui é pouca, dá para poucos dias, e ele precisa da mãe para continuar a sua gestação. Aí os outros sacos gestacionais, os outros sacos da placenta vão se organizando e vai tendo essa fixação e a formação, completando, né, todo esse sistema circulatório. Então, olha lá, a artéria vitelínica chega aqui e nós temos a aorta dorsal. Essa aorta dorsal aqui, o nome já fala, ela tá no dorso. Vocês têm que imaginar que aqui em cima nós temos a notocorda nesse embrião, que vai dar origem ao sistema nervoso. E aí essa aorta dorsal, a artéria vitelínica tá comunicando aqui com a aorta dorsal. E nós temos aqui veia jugular indo para essa cabeça. Nós temos a veia cardinal comum, o coraçãozinho que já está sendo formado, né? Essa bomba que já está sendo formada. No próximo slide, eu vou mostrando todo esse arranjo da organização dessa tubulação. Vocês têm que imaginar que inicialmente nós temos a aorta dorsal e ventralmente aqui as veias vitelínicas. Elas vão se fundir, então elas se fundiram, conectaram aqui. E nesse momento, a formação de dilatações. Então, vai formar o que é de origem da aorta dorsal, que é o número 7, forma os ventrículos, e em azul vão formar os átrios, que é de origem das veias vitelínicas. Então, os átrios vão ser duas câmaras atriais, átrio direito e átrio esquerdo, e ventrículo também. Elas se fundem e vão formar as 4 câmaras que nós estudamos aqui nos mamíferos, que formam esse coração. 2 ventrículos e 2 átrios. Beleza. Depois que eles se fundiram, dilataram, né, eles se dobram e encontram um ao outro. E aí nós temos esse arranjo de... Os ventrículos ficam um ventrículo do lado do outro, direito e esquerdo, e os átrios vão ficar dorsalmente, átrio direito e átrio esquerdo. Essa imagem aqui está mostrando esse arranjo, olha. Os ventrículos se dobrando um do lado do outro, e os átrios também,
e depois eles vão se arranjando de forma que o átrio fica dorsal e os ventrículos lateralmente, ventralmente, desculpa. Tá certo? Eu tô mostrando tudo isso para vocês entenderem que o ventrículo é de origem da aorta dorsal, eles vão ficar ventrais e vão sair dos ventrículos artérias. Sempre sai de ventrículo artéria, porque ele é de origem arterial. E sempre chega em átrio veias, porque ele foi formado por sistema venoso. Esse arranjo das câmaras atriais, que é de origem venosa, e das câmaras ventriculares, que é de origem arterial, como eles se dobram, enroscam e vira, formam um órgão que nós chamamos coração. E o arranjo dessa tubulação, que antes era tudo de origem do sistema circulatório, de tubulação arterial e tubulação venosa, a sua túnica média, ela se organiza de uma forma que nós chamamos de tecido muscular esquelético, estriado, desculpa, mas é cardíaco, por causa da formação dos discos intercalares. Vocês vão ver isso na histologia. Então, a túnica média desse órgão, que nós chamamos coração, é diferente do que a túnica média da aorta, por exemplo, que deu origem aos ventrículos. Tá? Então, eu só estou explicando tudo isso para vocês na embriologia, para vocês compreenderem que essa bomba, que é esse órgão, esse coração, ela sempre vai sair dos seus ventrículos, artérias, e sempre chega nos seus átrios, veias. E por causa dessas dobras, essa enroscação, né, essa virada do coração, os vasos, eles ficam na região dorsal do órgão. Por isso que nós chamamos os vasos da base. Vasos da base do coração. É que vocês estão observando aqui nessa imagem. Olha, aqui tem a veia cava cranial e aqui a veia cava caudal. Essa aqui é uma vista do tórax direito de um ovino. Tá com o saco ainda pericárdico, né? Então a sua pleura tá aqui. Mas vocês já imaginam aqui a veia cava chegando. Gente, veias chegam em átrios. Então a veia está trazendo o sangue da grande circulação para dentro da câmara atrial. Neste caso aqui, direita. Tá? Então, veia cava cranial e veia cava caudal vão desembocar no átrio direito. A gente vai estudar isso na próxima aula. Aqui, essa imagem, tá? O pericárdio foi rebatido, mas os vasos da base, eles estão nessa posição. Então, aqui, ventrículo, ventrículo, e aqui, átrio. Átrio e átrio. O átrio é bem menor do que o ventrículo. Outra imagem, agora de um tórax de ovino. Olha a bomba aqui do coração. Nós temos ventrículo, aqui está em vermelho o átrio, porque foi injetado látex no sistema arterial. Desculpa, sistema arterial. Foi injetado o látex e escorreu. Aqui ficou meio vermelho, né? A região do átrio é por aqui. Mas o fato é, você tem a posição aqui do coração, ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo está à esquerda, mas ele roda um pouquinho e ele acaba puxando o ventrículo direito também para essa vista esquerda. Ele fica nessa posição como está essa imagem. Então, o ventrículo esquerdo tá aqui, a ponta, né, do coração é o ventrículo esquerdo. Esse sulco aqui que vocês estão vendo tá correndo aqui a artéria coronária, que a gente estava discutindo no início aí da aula, tava falando dela. E cranialmente aqui o ventrículo direito.
Olha o átrio, tanto que ele é pequenininho, né? Ele forma aqui essa dobra do átrio, nós chamamos de aurícula. Essa aurícula do átrio, ela parece mesmo uma orelha, né? Essa voltinha aqui da orelha. Então, por isso que ficou de a aurícula do átrio. Então, o átrio esquerdo é bem pequeno. E vocês têm que imaginar que em átrio chega sangue venoso. O sangue venoso que chega aqui no átrio esquerdo está vindo cheio de oxigênio lá do pulmão. Então, quem vai chegar no átrio esquerdo são as veias pulmonares. E do ventrículo esquerdo, quem sai é a aorta. Então, nós temos um arco da aorta e uma aorta descendente. Essa aorta descendente aqui, ela é usado o termo descendente quando é o animal que está em pé. Como é um animal quadrúpede, aí a gente chama de aorta torácica, quando ela está dentro do tórax, e a aorta abdominal, quando ela já invade ali o abdômen. Então, o que vocês estão vendo aqui? O arco da aorta e aqui a aorta torácica. Vocês enxergam aqui um tubo escuro, azul? Esse tubo aqui é a veia ásicus. A veia ásicus está drenando essa região de dorso, de tórax, e está levando o sangue para a veia cava. Esse desenho está esquematizando o arranjo dos vasos da base desse coração. Vocês têm que imaginar que aqui está o pericárdio, se eu cortar o pericárdio, você vai ver esses vasos. Eles se organizam de tal forma que as artérias estão levando o sangue para esse corpo, para a grande circulação, ou para pulmão na pequena circulação, e retornando com esse sangue para as câmaras atriais, tanto para pequena como para grande circulação. A gente vai ver isso na próxima aula. O arranjo que nós temos aqui é a aorta, que está levando o sangue para a região torácica e abdominal, e ele vai se dividir, está aqui escrito, ó, tronco braquiocefálico. Bráquio vem de braço, cefálico, cabeça. Então, é o ramo que está indo para o braço e para a cabeça. Do tronco braquiocefálico, e a gente vai ver as diferenças entre as espécies na aula prática, nós temos aqui a subclávia, que vai para o braço, e a carótida, que vai para o pescoço, para a cabeça. Então, o tronco braquiocefálico, ela se subdivide nessas ramificações. Tem diferença entre as espécies que nós vamos ver na aula prática. E à esquerda, lembra que esse coração está mais à esquerda, então ele está mais próximo do braço esquerdo. Ele solta o ramo já direto, ele não... Isso a gente vai estudar, cada espécie tem uma variação aí, né? Mas ele vai sair aqui direto da aorta, na maioria dos casos, e já vai para o braço. Então, ele solta a subclave esquerda que vai para o braço esquerdo. Pessoal, a maioria dos animais que a gente estuda aqui na veterinária não tem clavícula, né? Igual a gente estuda, gato tem a clavícula. E tá vendo o nome? Subclávia, abaixo da clavícula. Apesar desses animais, a maioria dos animais que nós estudamos aqui não ter clavícula, o termo anatômico manteve. Significa que tá aqui a bomba do coração dentro do tórax. Ela vai passar pela clavícula, então chama subclávia. Quando ela atinge a região da axila, ela vai se transformar na artéria axilar. E aí ela vai para braço. Não é assim que funciona? Mantém-se esses nomes. A mesma coisa aqui, ó, o tronco braquiocefálico, ele vai soltar a sua artéria subclávia direita, que depois se transforma na axilar e depois na braquial.
essa transição, os nomes são dados de acordo com a região por onde esse vaso está passando. É o mesmo vaso, mas aí ele recebe nomes diferentes. Eu estou falando em sistema arterial. O sistema de drenagem, ele tem eu tenho mais veias aí drenando essa região. Então a gente vai estudar isso na aula prática. Mas eu vou ter aí uma outra veia também, que se chama a veia cefálica. Eu já falei dela para vocês em outra aula, mas a veia cefálica, ela passa aqui no dorso. A gente usa muito a veia cefálica para coleta de sangue em cachorro, né? Ela tá aqui no dorso do membro torácico e ela vai aqui para a região da jugular. Nós vamos estudar depois em outra aula. Então eu quero só que vocês já comecem a imaginar como que essa subdivisão, essa ramificação desses vasos aqui saindo do coração. A base do coração, ela é dorsal, dorso cranial, igual em bovinos ela é bem dorsal, em cachorro ela já é mais dorso cranial. E eles vão se distribuindo para atingir as regiões do corpo. Essa imagem ela é bacana porque não tem o saco pericárdico e você vê bem aqui a veia cava cranial e a veia cava caudal. Tá bem bacana mesmo essa imagem, indo para o átrio direito, que tá aqui, ó. O átrio direito é essa região, tá meio azulada, que tem uma parte amarelada, ó, que é gordura. E o ventrículo aqui esquerdo. Olha que show que tá esse vaso sanguíneo aqui, aproveitando, já que tá mostrando a imagem, tá muito bonito. Essa aqui chama torácica interna, essa artéria. E a veia, ó, tá tingida de azul. Veia torácica interna. Olha a veia torácica interna vindo aqui. E a artéria torácica interna. Tá muito bonita aqui nessa imagem. A aorta, né, a melhor vista para ver a aorta é a vista esquerda. Vocês têm que imaginar que ela está saindo do ventrículo esquerdo e faz um arco e acompanha aqui a região dorsal do tórax até chegar também no abdômen, ela fica também dorsal. A veia ázigos aqui, ó, drenando o dorso e vindo aqui para desembocar na veia cava. Desemboca na veia cava e a veia cava que desemboca no átrio direito. Com relação ao coração, quando vocês forem fazer uma ultrassonografia, por exemplo, esse é o local onde vocês colocam o transdutor. A ideia é você pegar justamente esta imagem, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. O ventrículo esquerdo ele é muito maior, porque ele está jogando o sangue para a grande circulação. E o ventrículo direito é mais espremidinho, né? Porque ele está jogando o sangue para os pulmões. Entre os dois ventrículos, nós temos o septo. Lembra que lá no embrião, quando eles se juntaram, as tubulações da aorta dorsal, né? E aí, quando elas colaram uma na outra, formou a parede das duas, formou esse septo que separa os dois ventrículos. Nessa vista aqui, vocês observam bem, ó, a caixa torácica, o músculo diafragma, tá bem bonita, né? Você vendo todo o arco aqui das costelas, o próprio arranjo, né, da coluna vertebral e o coração. O que você vê em preto aqui nessa imagem, que é uma radiografia, é ar, tá? Aí tá o pulmão. Essa imagem eu gosto muito desses esquemas aqui para mostrar a questão das válvulas e válvula. A mesma história da veia, mesma coisa, projeção.
do endotélio, só que aqui no caso, como eu estou falando em coração, eu não falo endotélio, eu falo endocárdio, porque ele se transformou num órgão. Lembra, no início eram tubulações, a aorta dorsal, as veias vitelíneas se fundiram, dilataram, dobraram, enroscaram, mudaram de posição lá dentro da cavidade. Tá, aí já é endocárdio, beleza? Então, dentro desse endocárdio aí, você vai ter também as projeções da parede desse endocárdio interno, não é isso? Formando o que nós chamamos de válvulas. Então, você tem a válvula, no caso, entre átrio e ventrículo. Então, é a átrio-ventricular direita e a átrio-ventricular esquerda. Significa que entre a câmara de átrio, que está com sangue venoso, e a bolsa, né, a bomba do ventrículo, eu vou ter um arranjo de válvulas que forma a válvula. Então, entre o átrio direito, onde vem o sangue da veia cava, não se preocupe que a gente vai estudar sistema circulatório, a grande circulação e a pequena circulação na próxima aula. Esse arranjo do circuito. Eu quero só que vocês compreendam a anatomia do coração hoje. Então, eu tenho aqui 3 válvulas que formam a válvula átrio-ventricular direita. Essas 3 válvulas, dá para ver direitinho aqui, ó, 1, 2, 3. Elas são, é possível a gente auscultar ela com estetoscópio. Então, eu vou mostrar aqui numa vista aberta desse coração, a átrio-ventricular direita, ela tá aqui. Aqui é o ventrículo direito e o átrio aqui tá cortado. Tirou uma tampinha aqui, ó, arrancou o átrio, coitado. Só ficou aqui a transição do átrio com o ventrículo. Então, esta região é a região dessa válvula átrio-ventricular direita, que são 3 válvulas. Por isso que ele também é chamada de tricúspide, ou seja, são 3 cúspides. Cúspide vem de meia-lua. Já viu? A meia-lua é uma cúspide. E por isso ficou tricúspide. Aqui, ó, ventrículo direito e aqui tá o átrio direito. Deixa eu mostrar uma outra imagem. Deixa eu mostrar a direita, né? Que eu tô falando da direita agora. Aqui. Então, tá aqui o esqueleto bovino. E quando a gente vai... Só que eu acho que aqui é o esquema de um equino. Mas tanto faz. Bovino e equino, é bem parecida a posição. Você tem aqui o arranjo do átrio direito e do ventrículo direito. Então, tá esquematizado aqui em azul a posição dessa válvula tricúspide. Em anatomia, nós chamamos átrio ventricular direita. Então, tá aqui escrito, né? Ela é composta por 3 cúspides e ela também é possível auscultar ela no antímero oposto, no antímero direito. Então, tá aqui um cachorro, só que agora na vista esquerda. Tem aqui ventrículo esquerdo, aqui ventrículo direito. É possível também auscultar aqui a átrio-ventricular direita pelo antímero esquerdo. Beleza. A átrio-ventricular esquerda, ela já vai ter 2 cúspides. Por isso que ela também é chamada de bicúspide.
aqui, a válvula ou mitral. Ela recebe essas duas denominações aí, pessoal da clínica, né? Eles mudam o nome. Para nós aqui na anatomia é atrioventricular esquerda, que é justamente aqui entre o átrio e o ventrículo esquerdo. Quando vocês forem auscultar o coração lá na disciplina de propedêutica, o professor vai ensinar onde estão os espaços que vocês vão colocar o estetoscópio para auscultar. Então, eu coloquei aqui a foto daquele boxer que tem lá no laboratório, que vocês estudaram ele na anatomia 1, tá aqui os espaços intercostais. Aqui é a vista lateral esquerda, no esqueleto aqui tá a vista lateral direita, mas enfim, vocês vão ter que contar os espaços intercostais. Aí você fala, poxa, como é que eu vou contar? Tem um músculo. Então você vai fazer projeções, linhas imaginárias aqui dos ossos. Então você vai pegar aqui o ângulo aqui da escápula, você pega a articulação de olectron, vai tracejando linhas, de forma que você vai auscultar o foco atrioventricular esquerdo aqui, ó, no quarto espaço intercostal, essa bolinha vermelha. Deixa eu tirar minha webcam para vocês verem aqui no equino também, ó, onde está o foco, onde você ausculta, né? Coloquei em vermelho, a atrioventricular esquerda, que é numa imagem aqui, uma vista dorsal do coração de bovino, está esquematizada aqui em vermelho. Se você quer auscultar a atrioventricular direita, o foco, né, aqui tá, é porque elas são próximas. Enfim, também é possível auscultarmos a aorta e a artéria pulmonar. Então, o foco aórtico e o foco pulmonar são próximos. Eu vou mostrar primeiro na anatomia aqui externa do coração, para depois a gente voltar lá. Observem que nessa imagem tiramos os átrios, foi recortado aqui os átrios, e temos observamos a aorta e a artéria pulmonar, também chamada de tronco pulmonar. Quando observamos elas na vista dorsal, vocês estão vendo aqui, ó, 3 válvulas. Lembra que eu falei que as veias têm válvulas no decorrer de todo o seu percurso, mas as artérias não. Exceção só é dada aqui, no coração. Só no início da aorta e no início da artéria pulmonar, ou tronco pulmonar, é que existem essas válvulas só. Depois não existe mais em artéria. Que a pressão é grande do ventrículo jogando esse sangue para dentro das artérias, e você tem um período aí que o ventrículo fica vazio. Então você tem, ó, átrio cheio, ventrículo vazio. Átrio esvaziou pro ventrículo encheu. E assim vai, ó, ventrículo esvazia, jogando sangue para a artéria, átrio enche. Átrio esvazia, ventrículo enche. Ventrículo joga sangue para a artéria, o átrio recebe sangue da veia e vai. Então, todo esse movimento 24 horas por dia, pensa. Então, você tem um período que tem, quando o átrio espreme e joga o seu sangue para dentro do ventrículo, você tem um período aí que a câmara está enchendo. Para evitar que o sangue que acabou de ser jogado para a aorta e também o sangue que foi jogado para a artéria pulmonar refluam para dentro da câmara ventricular, você tem esse sistema de válvula. Válvula é o conjunto de válvulas. Então, nós temos aqui 3 válvulas, tanto na aorta como na artéria pulmonar.
É o que está explicando aqui esse esqueminha. Então, essas válvulas aqui são importantíssimas para evitar esse refluxo. E também gostaria de aproveitar a imagem e vocês verem aqui a tubulação, ó, por onde, tá vendo o orifício aqui? Por onde está saindo a artéria coronária. Então, aqui é o início da artéria coronária. Tá? Aqui a tubulação de aorta, então ela perfura aqui a coronária e vai irrigar o coração. São duas aberturas das coronárias, a gente vai ver isso na aula prática. Então, pegando essa imagem aqui embaixo, vocês estão visualizando ela aqui, deixa eu colocar ela na mesma posição. Tem que girar tudo aqui, é isso, para ficar na mesma posição, vocês estão vendo ali. Isso aqui é a imagem do Koenig, né? Então, você tem aqui a atrioventricular esquerda, a atrioventricular direita. E aqui em cima, tanto a artéria pulmonar como a artéria aorta. Saindo da aorta, ó, essas duas ramificações aqui são as coronárias. Elas passam, elas dão uma volta aqui na base de coração e vai soltando ramos para irrigar este coração. Ela dá uma volta aqui e se joga para descer aqui por esses ventrículos e irrigar este órgão. Quando nós abrimos esse coração, você observa aqui que a parede do ventrículo esquerdo é muito espessa, comparada com a do ventrículo direito. Olha o espaço do ventrículo direito e olha o espaço do ventrículo esquerdo também, né? Nós temos uma diferença grande. Aqui o ventrículo esquerdo ele é muito maior do que o ventrículo direito. Nessa imagem aqui do bloco de suíno também você observa isso, ó, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. E os átrios, ó, o átrio pequenininho, aqui um átrio, o átrio esquerdo, o átrio direito, essa projeção aqui. Aqui foi cortado os átrios. Você está observando, essa imagem aqui é bacana, porque você vê o ventrículo esquerdo e aqui já vai ser a região de átrio, né? O átrio esquerdo. Vocês estão vendo que temos duas passagens. A passagem de átrio para ventrículo, então aqui são as válvulas atrioventriculares esquerdas, são duas. E essa passagem aqui, ele está jogando o sangue para ir para a aorta. Tá? Então, aqui, ó, se você for reparar, essa tubulação aqui é a aorta. Já aqui, ó, é ventrículo direito, essa abertura aqui é átrio. Ele também vai estar jogando o seu sangue. Gente, eu falei que aqui é a aorta, mas não é. Aqui é o tronco pulmonar. É o que tá aparecendo. Como tá tudo dobrado, tá complicado. Tem que tirar uma imagem com ele mais esticado. Porque ele sai do ventrículo direito e vai para o tronco pulmonar. Tá aparecendo. Tá complicada essa imagem, mas vocês têm que imaginar que do átrio vem para ventrículo, é átrio ventricular, e do ventrículo indo para a tubulação de artéria, então aqui já é outra vista, né? Essa é justamente aqui, indo para a aorta. E do ventrículo direito vem aqui para pulmonar, então pulmonar. E isso é que dá confusão na hora, lá na prática. Porque você pega o coração assim, aí você vem, tá? E essa aqui é qual? Né? Então aí a gente tem o ventrículo, saindo do ventrículo direito, a gente tem tronco pulmonar. E centralmente, aí nós vamos ter a aorta. E no outro antímero, veio a cava.
que eu já mostrei também. A inervação, ela é feita do coração via sistema nervoso autônomo. Para isso, nós temos o arranjo aqui do sistema simpático e do sistema parasimpático. O sistema do tronco simpático, ele vem pelo gânglio cervical, cranial e também pelos nervos cardíacos, cervicais, craniais, que são todo ramo tudo simpático. Já do sistema parasimpático é o famoso nervo vago, né, que ele vem aqui inervando tanto a região torácica como abdominal, com os seus ramos parasimpáticos. Quando a gente fala de coração, vocês vão ver na fisiologia, a parte de contração, existe um sistema de condução, é como se fosse um marca-passo natural, e vem aqui no átrio direito o nó átrio-ventricular, ele vai mandando as suas fibras pelo fascículo átrio-ventricular ou feixe de His e manda pelas fibras de Purkinje para a informação para contrair esse ventrículo. Então, esse é o arranjo do sistema de condução que faz com que esse coração bata 24 horas por dia. Em alguns momentos é necessário que haja uma aceleração desse batimento, aí a gente tem uma taquicardia. Quem vai estar mandando, né, acelerar esse processo aí vai ser o sistema simpático. E uma bradicardia, ou seja, dá uma parada nesse coração e vai bater mais lento, mais devagar, aí vai ser o sistema parasimpático. Eles atuam aí no coração de uma forma antagônica. Só para complementar o raciocínio, porque eu lembro que eu falei que a aula de hoje é coração, os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos. Só para completar que os vasos linfáticos, eles são paralelos a esse sistema arterial e venoso. Ele funciona muito bem para drenagem desses líquidos nesse corpo. Ou seja, a drenagem linfática, quando nós massageamos o corpo do animal, massageamos a região dos linfonodos, que eu vou falar no próximo slide, você está estimulando que esse sistema capte mais o líquido extracelular e ele vai retornar esse líquido para a cava aqui, ó, para a veia cava, que vai voltar para o coração. Então, a ideia do sistema linfático é auxiliar o retorno desses líquidos para o coração. Então, ele atua muito paralelo ali ao sistema venoso. Ele tem um arranjo muito parecido com as veias, só que a diferença é que ele tem poros muito mais largos. Então, proteínas grandes que têm dificuldade de atravessar a parede do capilar para entrar no sistema venoso, já no vaso linfático ele entra com mais facilidade. Consequentemente, micro-organismos também que invadiram esse corpo, como bactérias, alguns parasitas, eles têm mais facilidade também de entrarem pelo sistema linfático. Como isso pode acontecer e acontece com frequência? O sistema linfático, ele existe nesse sistema filtros estrategicamente localizados para capturar células e micro-organismos que já não são benéficos para esse corpo, que não é para correr no sistema circulatório. Então, ele tem um sistema aqui de captura desses elementos que não são reconhecidos pelo corpo e são presos mesmo aqui nessa região do linfonodo. Quando nós temos um ataque naquela região por onde aquele linfonodo filtra,
Porque você tem um sistema linfático capturando tudo, drenando, e aí ele chega aqui no linfonodo com esse líquido, com esses constituintes que estão correndo dentro dele, desse sistema, dessa tubulação. E quando ele chega aqui, o linfonodo pega, é como se fosse olhar a identidade. Peraí, você é uma salmonela? O que você está fazendo aqui? Não, aqui não é seu lugar não, você vai ser presa. Você não vai continuar o percurso. Aí olhou lá na identidade, quem é você? Você é uma célula cancerígena também, o que você está fazendo aqui? Prende ela. E assim ele vai fazendo. Você é uma hemácia, qual a sua idade? Ah, você já está velha também, então fica presa aqui. Ela vai mantendo e vai fazendo esse serviço de filtragem muito eficiente e acaba sendo um mecanismo de defesa primário desse corpo. Então, ela captura células cancerígenas, substâncias estranhas que estão circulando por aí, nesse sistema linfático. Outra função, outro órgão relacionado ao sistema linfático super eficiente é o baço, mas ele foi desenhado para coletar hemácias mais velhas, mais antigas. Então ele está muito relacionado com essa filtragem e manter as células que estão correndo no sistema circulatório ali, principalmente as hemácias mais novas correndo nesse sistema. Também é importante na veterinária porque existem animais que sofreram um trauma, um acidente, é muito comum, se a pancada foi no antímero esquerdo, de acertar o baço. E como ele é um órgão muito macio, é fácil ele se romper. Quando ele se rompe, ele libera muito sangue e leva um quadro de hemorragia. É necessário, o mais rápido possível, retirar esse órgão, senão esse animal vai vir a óbito devido a essa hemorragia. Então vocês vão aprender a fazer a cirurgia de retirada desse baço. E o que interessa aqui para nós estudarmos na anatomia é justamente o ligamento. Eu já discuti sobre ligamento, o gastroesplênico, ele faz parte do aumento maior. E por ele é onde nós temos a região do hilo desse órgão, então o hilo esplênico, e é onde estão os vasos sanguíneos, nervos, vasos linfáticos que entram e saem desse órgão. Então, vocês precisam compreender como é esse arranjo até para poder fazer a cirurgia. Vocês vão ter que suturar esses vasos e depois fazer a incisão, ou seja, retirar esse órgão. Vou ter que cortar o ligamento para retirar ele. Então aqui do equino ele parece muito uma vírgula, o do bovino ele é mais homogêneo, né, essa volta dele. A gente tem uma área do baço do bovino que é aderida ao rumen. Com relação ao baço do gato, a gente tem aqui as faces desse baço, né? Você tem uma extremidade que ela é dorsal, uma extremidade ventral. Isso em todos os baços é assim, né? Aqui também do bovino, uma extremidade dorsal, uma ventral. Aí você tem uma face. Face é onde esse órgão está em contato. Ele tem uma face voltada para o intestino, uma face voltada para o estômago. Ele tem uma face que é voltada para a parede do órgão, que é a face parietal. Mas não tem nenhum segredo, né? Todos eles têm o seu ligamento e essa relação com outros órgãos. Essa imagem, pessoal, eu trago ela numa perspectiva de vocês já irem imaginando onde ficam esses linfonodos no corpo do animal. Imagine, com o decorrer da disciplina, vocês vão acabarem entendendo onde estão essas regiões
e vai absorvendo qual a localização onde está aquele linfonodo. Você vai dando nome a eles. E nós palpamos ele no exame clínico. É importante fazer esse exame, porque lembra que eu falei que o linfonodo é um filtro? Se ele está capturando muitas células cancerígenas, por exemplo, na região axilar, que é aquela região abaixo do braço, e esse linfonodo axilar, aqui, tá ele aqui, ó, o axilar, ele está drenando a região do braço. Significa que essas células estão vindo do braço. Então, ele está com algum problema tumoral ali. E aí, ele vai aumentar de tamanho. Quando você for palpar, ele vai estar aumentado de tamanho, vai estar dolorido, o animal vai sentir. Então, ele nos indica que há um problema no membro torácico. Vocês vão estudar isso aí lá na propedêutica. Então, determinados lugares onde nós examinamos os linfonodos, porque eles estão localizados estrategicamente. Quer ver um outro que nós examinamos muito? É o linfonodo poplíteo. Aqui está em inglês, mas o poplíteo, ele fica atrás do joelho. Ele está drenando a região ali da perna. Então, também é um linfonodo que nós temos acesso na palpação e a gente utiliza essa informação. Ela é muito importante para a gente fechar um diagnóstico. Então, eu só trouxe isso aqui para vocês terem uma noção geral, como é no corpo. Isso aqui é como se você estivesse vendo dorsalmente o animal. Aqui, ó, o antímero direito, aqui o antímero esquerdo. Você tem toda uma drenagem em locais específicos desse corpo. Tudo pensado estrategicamente para evitar que uma possível agressão, um micro-organismo que acabou entrando pelo corpo, continue o seu percurso. A ideia é parar ele o quanto antes para evitar uma infecção generalizada. Por isso que existe o sistema linfático. Nós vamos estudar esses linfonodos nas regiões que eles estiverem. Olha, os linfonodos mesentéricos, por exemplo, que eu estou apontando aqui, eles estão lá no intestino delgado, jejum e ilho. Então, você tem os linfonodos jejunais, linfonodos ileais, você tem os linfonodos que estão ali no duodeno. Vou passar aqui para vocês verem nesse cachorro, tanto que tá interessante essa imagem. Você tem aqui, ele está chamando de linfocentros. Tá? Na região da garganta, ó, retrofaríngeo, atrás da faringe. No pescoço tem mais superficial e tem mais profundo. Olha os mesentéricos que eu acabei de falar. Você tem os mesentéricos caudais também. Tem na região lombar, do ilho sacro, inguinal, poplítica, que fica aqui atrás do joelho. É bem aqui, né? Atrás do joelho. Linfonodos celíacos. Eu vou falar dessa região celíaca quando estiver falando na parte de digestório. E também temos aqui no mediastino, a gente já viu, ó, a região do mediastino é cheio de linfonodos. Olha aqui, coração e aqui está o mediastino. Nós temos vários linfonodos nessa região. Na região torácica ventral e dorsal. Olha aqui, dorsal e aqui ventral. Nos brônquios, ou seja, ali no pulmão. E também na região da axila. É só para vocês terem noção de como é a distribuição desses linfonodos nesse corpo. Então, eles estão filtrando e, ao mesmo tempo, a linfa vai continuando o seu percurso. Passou pelo filtro e vai seguindo. A ideia é chegar lá na veia cava. E eu encerro a minha discussão do tema de hoje com essa frase: quando nada é certo, tudo é possível. Eu acho que ela retrata muito esse momento que nós estamos passando, dessa pandemia. Então, nós estamos nos reinventando, né? Tanto como professores, como alunos,
tentando passar por essa fase e aprender também uma nova forma de conduzir essa situação.